Na segunda parte desta aula pública, é a vez do público do Sarau da Perifatividade fazer perguntas ao professor José Castilho Neto sobre a democratização do livro. Mas um fator que incomoda também, que acho que incomoda muitos de nós, que trabalha a leitura, a literatura, o incentivo à criação literária, né, a formação de leitores, é o Plano Nacional. Ele foi feito, né, e foi, digamos, consolidado num governo democrático, né? Hoje em dia a conjuntura já é diferente. Como que a gente pode ter um conselho efetivo para que isso não acabe, né? Não tenha uma legitimidade num governo que não é democrático, né? Não foi eleito. Como é que a gente pode trabalhar um conselho até de cobrar tudo isso, né? Essa nossa lei, e eu falo nossa com a maior tranquilidade, porque eu sei que é uma lei de todos que estão em volta do Plano Nacional do Livro e Leitura, e são milhares de pessoas que estão em volta do Plano Nacional do Livro e Leitura, pelo Brasil todo. Né? Eu sou um viajante desse país, estive em todos os estados, em todos os cantos, e em todos os cantos eu vejo as pessoas falarem desse plano como sendo o nosso plano. Então, esse nosso plano, que hoje pode se transformar em lei, é algo que realmente ameaça. É algo que pode realmente auxiliar num processo de resistência a todos os desmandos que um processo antidemocrático possa criar ao se instalar, não provisoriamente, mas em definitivo no país. A resposta para isso está dada no próprio plano, que é exatamente a participação da sociedade. A resposta para que a resistência ao retrocesso virá ou não virá da sociedade organizada nos seus movimentos, nas suas manifestações e também, pelo menos mantido o quadro atual do Congresso Nacional, naqueles parlamentares que estão francamente a favor, não é, de políticas públicas voltadas para a formação leitora. E existem muitos, eu posso garantir a vocês. Né? São os espetáculos que nós temos visto no Congresso Nacional têm também as suas exceções, como em toda a sociedade, em todos os segmentos da sociedade. Então, juntos a esses deputados, a esses senadores que estão francamente convictos da necessidade de termos políticas públicas decentes, efetivas, eficientes pela leitura no país, é que nós temos que nos agregar. E, ao mesmo tempo, não apenas apoiar, mas exigir. Não é? Nós temos que colocar a leitura como um ponto de pauta importante, fundamental, para a aquisição e a preservação e mesmo a emancipação dos nossos direitos. Então, se fizermos isso, Paulo, eu acho que nós temos as condições de avançar com maior dificuldade dentro da situação atual, mas há possibilidade, sim, disso acontecer. A semana passada, mesmo conversando com a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Leitura, que tem hoje mais de 200 parlamentares no Congresso Nacional, ela me dizia que, com toda a turbulência política, é possível, sim, que tenhamos aprovado a lei da Política Nacional de Leitura Escrita. E, a partir dela, como a Raquel colocava na Inglaterra, nós teremos algo por que lutar objetivamente. A gente passa por um período de turbulência democrática, né, de perda, né, pelo menos perdas anunciadas de conquistas dos últimos 30 anos, aí, a partir da Constituição de 88. E o Plano Nacional, ele é fruto dessa Constituição, né, do que preconiza essa Constituição. Participação social e democratização dos direitos, né? A sociedade civil passa a ter um papel fundamental, Castilho, então, tanto no plano nacional como nos planos municipais. Como é que você vê as possibilidades de mobilização e de articulação para que essa política seja efetivamente aplicada e que seja também um contraponto a essa
turbulência, essa fase de obscurantismo e de incertezas que a política nacional apresenta para a gente agora. A partir de 2005, essa questão da leitura floresceu no Brasil. Há muitos anos, desde 2005, ninguém falava de leitura, do direito à leitura, da necessidade de formar leitores no país. Isso estava amortecido, sepultado que estava desde o governo Collor, quando o ProLer, um movimento criado no final dos anos 80 pela Biblioteca Nacional, estava sendo praticamente colocado de lado nas políticas culturais. Então, em 2005, com o Ano Ibero-Americano da Leitura, nós tivemos aqui no Brasil o movimento Viva a Leitura. Foram milhares de ações que apareceram e o Brasil percebeu, e principalmente os governos perceberam, que existiam milhares de ações sendo feitas, pela sociedade civil principalmente. Então, quando nós falamos dessa possibilidade de políticos, partidos, movimentos, organizações sociais que tenham a questão da inclusão e da democracia como ponto importante da sua trajetória. E, ao mesmo tempo, nós vemos uma sociedade civil mobilizada e, principalmente, a quantidade de ações que nós temos pela leitura no país, né? Nós estamos falando aqui no coração do coletivo Perifatividade, que é um desses movimentos. Mas só no Prêmio Viva a Leitura, em 8 anos de Prêmio Viva a Leitura, nós temos catalogados mais de 15 mil ações pelo Brasil todo. Então, nós não estamos separados, nós não estamos isolados. Há muita gente trabalhando por isso. Nós vamos juntar essas pessoas. Nós vamos dar peso efetivo a essas pessoas. Porque, como dizia um velho barbudo do século XIX, chamado Karl Marx, numa entrevista que ele deu em 1871 para um jornalista inglês, e no momento de divagação do entrevistado, o jornalista aproveitou e perguntou para ele: mas, afinal, o que existe? E o Marx respondeu para ele: luta. É isso que nós precisamos fazer. Tivemos uma aula muito importante sobre as políticas nacionais de livro e leitura. Isso é fundamental para o processo de democratização da cultura no nosso país, sobretudo em momentos em que a democracia está em risco. Não há democracia que seja possível, que seja viável, sem ações de livre leitura, sem o acesso e o direito garantido da população ao livre à leitura, do qual só podemos falar nessas ações em períodos democráticos. Então a aula de hoje nos situa da importância da democracia para as políticas de livre leitura no nosso país.